A paz do Senhor. Hoje mais um vídeo, continuando a nossa série dos mártires da igreja. A gente já relatou sobre João Batista, que foi morto, decapitado. Nós já relatamos sobre Estevão, que foi apedrejado. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Tiago. Tiago, o apóstolo Tiago, seguindo a nossa sequência cronológica de martírios. Ou seja, Tiago foi morto no ano de 45, o ano de 45 depois de Cristo, ou seja, da data do nascimento de Jesus. Tiago foi morto no ano de 45, assim como nós vimos que Estevão foi morto no ano de 34, ok? Então, hoje a nossa série, os mártires da igreja, e o apóstolo no qual nós vamos estar discursando será Tiago, o filho de Zebedeu, ok? Então, roda a vinheta. É isso aí, galera. Então vamos lá. Tiago, ok, era apóstolo de Jesus Cristo, filho de Zebedeu com Salomé, ok? Ele ganhava a vida como pescador, como a maior parte das pessoas daquela época. E quando Jesus Cristo chamou para ser discípulo, ele abandonou a sua profissão e seguiu a Jesus. Esses relatos você pode conferir em Mateus, capítulo 4, versículo 21, e Marcos, capítulo 1, versículo 19. Tiago ele foi instruído junto com os apóstolos, ele caminhou com Jesus e as responsabilidades a ele foram dadas, obviamente, conforme ele ia se desenvolvendo e crescendo em fé, caminhando junto com o Cristo, ok? Se você quiser um relato maior, você pode procurar lá em Mateus 10, versículo 2, Marcos 6, versículo 7 e Lucas 6, versículo 13, ok? Tiago, irmão de João, e eles eram conhecidos como os Boanerges. E o significado desta palavra é filhos do trovão, tá? Muitos relatos dizem que eles eram bem pessoas, como que eu posso te dizer, enérgicas, né? Então por isso eles eram conhecidos como filhos do trovão. Imagine que os dois irmãos deveriam brigar também, entendeu? E a Tiago era atribuída também a realização de muitos milagres. Olha que legal, né? Andava com Jesus e ele era uma pessoa muito usada através da vida dele para realizar milagres, aqueles que se achegavam a ele, né? Bem legal isso daí. Então, um fato curioso também de Tiago é que ele era um dos três que sempre acompanhavam Jesus: Pedro, Tiago e João. E nós vemos o relato de que Tiago teve o privilégio de estar com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. E também depois Tiago esteve junto com Jesus no jardim do Getsêmani. Olha que legal, hein? Lá os relatos estão em Marcos, capítulo 3, versículos 17 e 18, Mateus capítulo 17, versículo 1,
e Mateus capítulo 26, versículo 36, hein? Não esquece de conferir. Obviamente, como servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele estava ciente que muito provavelmente ele sofreria as mesmas consequências que Jesus sofreria. Jesus sempre foi muito claro a essa questão. E a gente lê um relato aqui, ó. Eu vou ler para vocês uma parte de um livro que diz assim, ó: Cristo predissera que Tiago beberia do mesmo cálice que ele bebeu, que seria batizado com o mesmo batismo e que estaria sujeito ao mesmo sofrimento e à mesma morte de Jesus. Relato em Mateus capítulo 20, ok? Então aí o que aconteceu? Depois da morte de Jesus Cristo, os apóstolos continuaram testemunhando a todas as realizações e as palavras que Jesus os deixou. Tiago esteve também junto, aguardando a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? Então ele permaneceu em Jerusalém junto com esses apóstolos, esperando esse batismo. E há relatos de que Tiago pregou o evangelho a maior parte do tempo na Judéia e na Samaria. E a gente pode ler alguma coisa a respeito desse relato em Atos do capítulo 1, ok? Acredita-se depois do Pentecostes, da descida, que Tiago ele se deslocou para a região da Espanha, a atual Espanha, e que lá ele teria tido pouco êxito em pregar o evangelho, e por isso ele voltou para a Judéia, ok? E segundo alguns relatos extra-bíblicos, né, ele foi perseguido por Hermógenes, que era uma espécie de um tipo de mago, adivinhador na época, na cidade de Jerusalém, tá? Quando o apóstolo Tiago retornou, era um período de governo já do imperador Cláudio, né? E foi legal porque legal não é muito legal, é conhecer a história, mas a parte de Tiago realmente é triste em saber que as pessoas eram perseguidas dessa forma e até hoje ainda continuam sendo, né? Independente de seguir a Cristo ou não, a gente vê tantos relatos aí, principalmente aí no Oriente Médio, da grande perseguição que é uma perseguição religiosa, né? E foi aí, voltando para o tema, na época do imperador Cláudio, ele ordenou ao rei Agripa que perseguisse a igreja de Jesus Cristo. Era para fazer uma perseguição rígida e geralmente tinha como consequência a prisão e a morte daqueles que seguiam a Cristo e declaravam a sua fé a Jesus Cristo. Com essa perseguição, obviamente que Tiago foi preso, foi lançado na cadeia, né? Na época da Páscoa ele foi preso e, segundo diz a história, ele foi sentenciado ali à morte, uma morte pela espada na cidade de Jerusalém, que tradicionalmente essa morte pela espada era a decapitação, que era feita, geralmente se vendava os olhos, se amarrava as mãos da pessoa a ser executada, e o carrasco com uma espada decapitava em um único golpe a sua vítima, tá? Então essa decapitação de Tiago, ela ocorreu no ano de 45, ok? A decapitação dele ocorreu no ano de 45, ok?
relatos em Atos 12. Relatos em Atos 12, ok? Aí um fato curioso, bem interessante. A gente já sabe que Tiago foi decapitado, assim como João Batista. Mas a história secular relata que o carrasco, vendo a inocência de Tiago, sabendo e conhecendo toda a história dele, veja como as pessoas observavam, né? E assim somos até hoje. Às vezes a gente não percebe, mas as pessoas estão nos observando, né? E Tiago estava sendo observado já há muito tempo por esse carrasco, porque com certeza ele não tomou essa decisão naquele exato momento. E diz a história que o carrasco, vendo que toda a história de Tiago, na hora que ele foi para decapitar Tiago, ele desistiu. Ele se achegou a Tiago e pediu que Tiago o perdoasse. E Tiago ali naquele momento deu uma hesitada, e aí penso eu, conjecturando agora, ele deve ter se lembrado de Jesus Cristo e o ladrão na cruz, e naquele momento ele pega e vira para o carrasco e diz assim: paz seja contigo. E o relato diz que Tiago acabou dando um beijo, né, no carrasco, mais conhecido como um ósculo santo, ok? E em seguida os dois foram decapitados, tanto Tiago, o apóstolo, quanto o carrasco, que se negou a decapitá-lo e pediu perdão para Tiago e aceitou a Cristo e a sua doutrina naquele exato momento. Um relato bem forte e muito interessante que a história nos deixou. Então, hoje, mais este vídeo da série Os Mártires da Igreja, trazendo para vocês a história de Tiago, o apóstolo, irmão de João, que morreu decapitado junto com o seu carrasco. Ok, querido? Se você gostou, deixe o seu like e não esquece de compartilhar este vídeo para você que se interessou. É um vídeo para quem está iniciando seus estudos na teologia, querendo conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Então, assim, ajude alguém que você sabe que também tem interesse e curiosidade de aprender mais. Ok, amados? Até o próximo da série Os Mártires da Igreja.